noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Para quem eu não conheço, sejam bem-vindos. Alguns eu conheço de vista, né? A gente se encontra nos tratamentos, nos cursos, nas palestras. E eu tenho hoje uma missão muito especial, porque quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, ele disse que o básico, os princípios básicos, aquilo que norteava os estudos sobre o espírito, estava relacionado a gente compreender os vários mundos. Então, Kardec descobriu, junto com os espíritos, que existe a pluralidade dos mundos habitados. Não existe só o planeta Terra, existem muitos mundos. Segundo esses encontros que Kardec teve com os outros espíritos, porque ele não falou com os espíritos só do planeta Terra. Kardec teve acesso a espíritos de outros planetas. Você vai encontrar isso com mais clareza na Revista Espírita, porque Kardec também escreveu. Fora os livros, ele teve uma revista que ele considerou científica, que no início foi chamada de Revista dos Estudos Psicológicos. E esses encontros, essas psicografias, psicofonias, também vieram de espíritos de outros planetas. Não foram muitos, mas tiveram. Isso está descrito no ano de 1850 e pouco, na Revista Espírita, que inclusive vende aqui. Pluralidade dos mundos habitados, mas também da relação com os espíritos de outras dimensões, que não é só dessa dimensão corporal, mas de outras dimensões que não são corporais. Então, isso são princípios. Mas também sobre os estudos relacionados à fonte criadora, ou Deus. Então, também é um princípio. O espiritismo, a doutrina espírita, estudar sobre o espírito, também está atrelado a essa origem, que é a advinda da fonte criadora. Nós não somos qualquer coisa, não somos o nada, Deus nos joga dados, então a gente tem um princípio, um meio, e não teremos um fim. Somos infinitos e com o processo evolutivo sempre voltando para a mônada principal, agregar de novo valores, agora mais conscientes, e uma grande energia consciencial. Viemos dessa energia consciencial de maneira simples e ignorante. Durante os processos evolutivos, nos vários reinos, vamos adquirindo essa individualidade com consciência. Quanto mais consciência tem, mais senso de justiça, empoderamento e poder consciencial de criar mundos, criar estrelas, ajudar a fazer a manutenção da qualidade de vida desses seres nos vários reinos. E aí, quanto mais a gente tem essa consciência, mais a gente volta para a mônada novamente. E essa consciência vai ser coletiva. Porque os espíritos que criam mundos, que criam estrelas, que criam novas vidas corporais, porque não o espírito quem cria é Deus, eles só podem fazer isso em conjunto, eles só têm o poder quando a unicidade está presente. Então, Deus, pluralidade dos mundos habitados, qual foi o outro que eu falei? Relação com os espíritos, mas também a reencarnação. Reencarnação é um princípio também da doutrina espírita. Então, para que o processo, e a evolução, né? Para que a evolução de cada um de nós aconteça na dimensão material, que a gente é mais material do que espiritual, só pode acontecer segundo os espíritos, para o nosso padrão vibratório e frequencial, a partir dos estados reencarnatórios de vários lugares desse planeta. Quiçá, segundo eles, em outros orbes. Mas as reencarnações não são exatamente como as nossas, porque o clima é diferente, a temperatura é diferente, existem seres mais intraterrenos do que fora da Terra. Então, depende, existem planetas mais gasosos, mas as reencarnações vão acontecer, mas não são iguais às nossas. Todos os espíritos são chamados de humanidade. São humanos nas suas várias frequências, mas são espíritos. Todos os seres são espíritos. Se materializar um ser aqui agora, ele é um espírito. Se eu olhar para você, olhar para você, olhar para você, eu também vou te chamar de espírito. Entende? Então, o nosso papel aqui, hoje, quando a gente vai falar da reencarnação,
fortalecer a ideia da imortalidade, nós damos continuidade à vida, mas também uma coisa muito especial. A reencarnação nos dá uma informação que vai mudar o nosso rumo de vida. Olha o meu raciocínio. Se eu começo a compreender que eu sou imortal, então não existe a morte. A morte é uma passagem da matéria para o espírito. Então, se eu sei que eu sou imortal, se eu sei que eu volto algumas vezes até eu atingir um patamar frequencial que eu não preciso mais estar nesse planeta, então eu vou para outro. Tanto que o planeta também evolui, alguns espíritos nessa transição planetária já não vão ficar mais aqui. Eles têm obrigatoriamente que ir para outro planeta porque a frequência deles já não cabe para um planeta que está evoluindo. Então, eles vão precisar ir para planetas mais primitivos ou igual à Terra. Porque a Terra, daqui a alguns anos, milênios, não vai ser a mesma. Então, eles já estão sendo convidados. Assim como, no início da nossa geração, da gestação do nosso planeta, alguns espíritos que vieram para cá foram espíritos que vieram de Capela ou de outros planetas. Tá? O Capela, da constelação do Cocheiro, é o que mais a gente sabe, que Edivaldo Franco fala. Isso está escrito nos livros A Caminho da Luz. Tem várias informações em relação a isso. Mas por isso que nós não somos considerados exatamente da Terra. Nós somos uma mistura, atualmente, de espíritos estelares, e muitos de nós viemos exilados de lá, ou primitivos, que nossa primeira gestação, construção, primeira reencarnação foi aqui, mas viemos de outros lugares, porque o planeta Terra é um planeta dessa transição educativa. Então, é como se você precisasse se habilitar mais em matemática. Você precisasse se habilitar mais em artes. Então, você é convidado a fazer essa especialidade, porque é preciso para você dar esse salto mais educativo, preparando melhor o seu ego, tendo mais equilíbrio e compreendendo como é que faz uma justiça coletiva. Então, é uma forma de você poder aprender e empreender muito mais em você. Portanto, a reencarnação ela é um princípio da doutrina espírita. E hoje é o que a gente vai fazer. A gente vai explorar esse princípio, dizendo para vocês, e começando, dizendo para vocês assim, mais ou menos o que é a reencarnação. Depois eu vou compartilhar com você um texto de meia página, não é nada longo, para a gente fazer essa introdução. Mas eu queria trazer esse texto dizendo o seguinte, o que é a reencarnação? É o retorno ao novo corpo, ao novo corpo, então não é o mesmo corpo. Você aí, que é Elisa, você que é Maria, eu que sou Sandra, Maria, Joana, todo mundo vai mudar de corpo a cada reencarnação. Não vão ser os mesmos olhos, o mesmo cabelo, não vai ser o mesmo país, não vai ser a mesma família. A gente pode até ter os mesmos membros da família, mas a gente vai fazer um troca-troca. Alguém vai ser pai, alguém vai ser mãe. Às vezes é a mesma filha, às vezes é a mesma composição, sem problema nenhum. Por quê? Exatamente e via fecundação biológica, uma reencarnação, da personalidade individualizada do ser humano, ou seja, uma personalidade entendida como eu ou como ego. Então, é o retorno do espírito à vivência da matéria. O que significa isso, para complementar o que eu acabei de falar? Troca-se o corpo, como você troca de roupa, mas a sua essência continua. Porque, como você é milenar, você já teve milhares de vidas, essa sua essência cada vez mais vai se tornando mais habilidosa. E essa sua essência vai ficar armazenada no perispírito, que é um corpo semimaterial, que fica entre o espírito e o corpo. Então, quando você vê espíritos, você está vendo perispíritos, você não está vendo o espírito, porque o espírito, na sua origem, ele é centelha. Ele é uma faísca de luz. Ele é puro. Então, o que você está vendo, porque ele precisa se apresentar, então ele se apresenta em forma semimaterial através desse corpo, que, em geral, dá a forma da última reencarnação ou da reencarnação que mais ele teve afinidade. Então, se você ver uma freirinha, ou ela gosta mais e ela se sente à vontade com aquela roupa perispiritual, ou é a que ela mais teve afinidade.
Então, ela pode ter sido várias coisas, mas ela gosta daquela. Então, ela vai se apresentar dessa maneira. Por exemplo, hoje eu estou me apresentando de vestido, você de saia, você de bermuda, você de calça comprida, ela de blusa preta. É o que a gente se sentiu melhor para poder vir. Então, é assim que a gente se apresenta, é assim que a gente se manifesta. Então, troca-se de corpo, mas a sua essência permanece. E você é sempre a melhor versão do que você já foi. Essa vida que você está tendo aqui é a melhor que você pode ter. Nunca é a pior, não tem como. Porque o processo evolutivo, você vai adquirindo informações, habilidade, consciência. Você não regride, não existe essa possibilidade no processo evolutivo, e isso é racional. Se você chegar e me der um livro para ler, eu vou te dar um texto para ler daqui a pouco de meia folha. Não tem como você dizer que não captou uma linha, uma ideia. Isso já está aí, pronto. E você, se desencarnar amanhã, se desencarnar hoje, você está levando mais uma informação na sua consciência e vai armazenar no seu perispírito. Entende? É a convivência, as relações, elas vão sendo acumuladas. Então, você sempre está ganhando. Sempre está ganhando. A grande questão é que, durante as reencarnações, as nossas relações, nosso enfrentamento aos conflitos, em relação a conflitos de qualquer ordem, pode ser físico, pode ser moral, pode ser espiritual, às vezes a gente não segura a onda. Isso gera outro impacto emocional. Esse impacto emocional também vai ficar registrado no perispírito, entende? E aquilo que a gente não digeriu, aquele impacto que a gente não conseguiu enfrentar, a gente protelou, a gente escondeu, às vezes viveu a vida toda sem querer discutir, ou nunca fez terapia, nunca quis, sempre ficou protelando, eu não vou enfrentar, não vou enfrentar. O que acontece na outra vida? Você vai continuar evoluindo com isso que você não conseguiu digerir? De jeito não tem como. Você vai retomar isso. Por isso que, durante a vida, no processo reencarnatório, muitas coisas, às vezes, aparecem e a gente não sabe de onde. E, às vezes, não é influência do espírito, é sua, é da sua personalidade, ainda que está atrelada à vida passada. Você quer ver uma coisa que a Adenauer fala, que é muito legal? Ele diz assim, é mais ou menos assim, ele não diz assim, é mais ou menos assim. Às vezes, tem espíritos que têm muita habilidade desde pequenininho, né? Crianças que tocam piano com 4 anos de idade, por exemplo. Está na cara que aquilo é uma habilidade já adquirida, não é? Não é? Está tudo certo, não tem nada errado. Mas, durante a vida dele, se ele só ficar tocando piano, ele adquiriu outras habilidades? Hã? Não. Entenderam o que eu quero falar? Você que é bom em uma coisa é ótimo para a sociedade. Mas não fique preso só àquela coisa. Sempre aprenda mais coisas. Porque você pode usar a sua reencarnação da melhor forma possível para adquirir habilidades. Quanto mais habilidades você adquire, mais consciência você consegue expandir, ampliar, adquirir informações e produzir o melhor para o coletivo. Porque o processo evolutivo nunca é umbilical, ele nunca é individual, ele é sempre de você para a sociedade. Mas você não pode esquecer você. Ele é individual, processo evolutivo sempre, mas quem alavanca a individualidade é a coletividade. Por isso que a justiça precisa ser feita. Então, deixa eu mostrar para vocês isso aqui. É isso. Essa é uma pequena introdução que mostra um certo valor aí para a gente poder introduzir esse assunto. O que o texto, na sua essência, quis dizer? O que você percebeu? Que a reencarnação... Não, pode falar. A reencarnação é... A reencarnação veio do Espiritismo, né? Quer dizer, o Espiritismo que introduziu a reencarnação... Não, ela não é uma invenção do Espiritismo, não é. A pessoa que eu não sei o nome, ele fez algumas pesquisas e pôde ver algumas comprovações. Alguns fatos. Isso. Ok. Então, na verdade, o Espiritismo constata como reencarnação já existe em outras religiões, porém com um nome diferente.
O que alguns chamam, por exemplo, de ressurreição, é o que o Allan Kardec chama de reencarnação. Foi assim que eu mais ou menos entendi. E muitas vezes o indivíduo nasce com algumas marcas, até sinais de corpo, uma cicatriz relacionada a alguma questão que já sofreu em algum outro momento. E dá para comprovar, né? Segura aí. Dá para comprovar. Que outros povos conheciam como ressurreição, que funciona como uma espécie de depuração e que tem um estudo que mostra que algumas pessoas lembram de fatos de outras vidas. Massa. Ela participa, ela impulsiona, ela dá espaço para que o espírito cresça. Depois eu quero te fazer uma pergunta. O espírito que não reencarna evolui? Segura aí. Pensa aí. O que eu achei interessante aqui foi a questão de pessoas que voltam, retornam aos locais, né, que já viveram com as famílias, morreram e aí reencarnaram. Por isso que dá para comprovar. Legal, né? A gente vai ver isso mais. Reais. E que viram científica, né? E é um trabalho científico. Elisa, o que você... Acrescenta mais uma coisinha para ficar legal? Eu achei interessante isso das pessoas, muitas crianças, inclusive, lembrarem das vidas passadas e relatarem isso. Tem vários vídeos na internet, inclusive, sobre... E falarem tão nitidamente assim, e ser comprovado, sabe? Mesmo cientificamente, as pessoas irem lá nos lugares que elas relatam ter ido, falado com a família e tal, e elas terem reconhecido. Isso é bem interessante. Ok. Olha, diga. Não, pode falar. Posso falar? Eu seguro. Ah, você segura, desculpa. Bom, eu tive um certo momento, um episódio, e eu estava buscando sinais, eu cheguei a participar do ciclo 1 no passado, mas eu acabei largando por questões de conflitos de ideias minhas próprias com a do Espiritismo. Cheguei a ler o livro Missionário da Luz e tal, de meu irmão. E eu tive um sinal revelado para mim, que foi um episódio só que ocorreu comigo, foi de clarividência. Sim. Aí eu queria entender mais o porquê disso aconteceu comigo e foi uma busca, eu estava obcecado por algum sinal espiritual para poder confirmar isso. E aconteceu isso comigo. Aconteceu esse fato de eu ter uma clarividência. Eu sonhar com um episódio e acontecer exatamente como... Okay. Vocês vão ter aula ainda esse semestre que vão falar sobre mediunidade. E aí, nesse dia, a gente vai explorar mais isso, ok? Mas eu vou te dizer de que todo espírito que reencarna, ele sempre traz habilidades que ele já experimentou, ok? Qualquer um de nós que apresente isso, aquilo outro, é uma maturidade das experiências. Alguns espíritos reencarnados têm mais isso, outros têm menos isso. Depende das experiências que ele teve no passado. Então, o que eu posso dizer é que isso é uma habilidade também espiritual. Todo mundo pode ter? Pode, depende de como ele experimenta e vive a vida dele na reencarnação. Então, eu não tenho algumas mediunidades, mas outras eu tenho. Mas nessa vida, será que eu estou tendo habilidades para ter outras? Acredito que sim. Depende da forma como eu vivo. Então, é isso que pode estar acontecendo. Agora, se você falar assim, isso é um sinal do espírito, é um sinal. Pode ser, mas tem vários que não precisam ser mediúnicos, entendeu? Porque o espírito por si só, ele não tem, para ele dizer que é espírito ou que ele vê espírito, que espírito existe, não precisa só ter visões, não precisa ser só psicografia. Isso é um dos caminhos. Olha, existem pessoas que nascem. Eu tive uma aluna, eu sou enfermeira.
Eu tenho uma aluna que, assim que quando ela entrou, ela disse assim: professora, eu só tenho uma missão, que é trabalhar na Cruz Vermelha. Eu vou acabar meu curso e eu vou para a Cruz Vermelha. Eu falei: você não tem ambição em ter família, em trabalhar nas instituições, ter um dinheiro, comprar uma casa? Né? Não, isso não faz sentido para mim. Faz sentido para mim eu fazer aquilo que eu gosto. Olha que interessante. Acredite, ela fez o curso, fez inglês, fez o curso e está trabalhando no mundo. Ela fico arrepiada, ela é a funcionária do mundo. Sabe o que ela ganha? Vocês sabem o que eles ganham? Eles ganham um valor para poder, na hora dos intervalos, na hora dos dias de folga que eles têm, e comprar uma coisinha ali, e dar um pulinho ali no outro país. Mas é só isso. Eles vivem para aquilo. Eles não têm mais nada. Não é estranho, não é? Aquele espírito está criando mais habilidades do próprio espírito. E é mediunidade isso? Não. E vai dizer que ele não é espírito? Não tem como, ele é espírito. Só que é escolha de vida, entende? Agora, isso que você falou é legal. Tudo que a gente tem como vivência, experiência aqui, vai servir para um bom serviço para ajudar a humanidade. Guarde isso. Sempre para ajudar a humanidade, sempre. Você quer ver uma coisa? Hitler, quando ele esteve no planeta, ele era um excelente médium, tinha muitas habilidades. Nero, que botou fogo em Roma, tinha excelentes habilidades. Eles usaram em prol da humanidade? Não. Entende? Jesus, quando esteve no planeta, Buda, Moisés, Maomé, tinham excelentes habilidades? Tinha. Usaram em prol da humanidade? Usaram. Divaldo Franco está no planeta Terra. Está usando as habilidades dele em prol da humanidade? Tá. João de Deus usou as habilidades dele em prol da humanidade? Talvez até um certo ponto, depois, talvez não. Entendeu? Então, assim, como é que a gente usa as nossas habilidades? Como é que você usa a sua? Como é que você que está despertando para a clarividência, você que está estudando o espiritismo, mas não tem essa habilidade mediúnica ativa, como é que você usa o que você tem? É isso que vai contar, ok? Deixa eu continuar aqui e a gente vai... Olha, Brian Weiss, ele é muito famoso. Vocês já devem ter ouvido músicas, meditação, livros. Ele já estudava isso e dizia assim, que estar em estado físico é anormal. Quando você está em estado espiritual, que é natural. No mundo espiritual, você tem que esperar, e então você é renovado. Há um estado de renovação. É uma dimensão tal como as outras dimensões. Só que quando você também está atrelado à espiritualidade, segundo ele, tá? Atrelado à espiritualidade, você tem um ganho, uma produtividade íntima muito maior quando você se conecta com o todo. Porque a espiritualidade facilita a nossa unicidade com o todo, entende? Quando você está só no corpo, você é muito individualista, muito materialista. Às vezes, quando a sua visão é só material. É isso que ele está sinalizando. Você acredita em reencarnação? Mesmo que a reencarnação ainda não seja considerada como lei natural pela ciência oficial, mais e mais cientistas têm trazido evidências da reencarnação como uma lei biológica. Biológica é a lei que, quando você vai falar de genes, quando você vai falar de embrião, tá? Quando você vai falar de células, é disso que ele está falando. E eu queria só fazer uma correção. Pela ciência oficial. A gente está dizendo ciência oficial, a ciência do mundo ocidental. Mas será que a gente fala isso corretamente? A ciência oficial é da ciência do mundo ocidental? A gente tem como afirmar isso? Não tem. Pode ser do mundo oriental. O mundo oriental acredita que a vida reencarna, que a vida continua. Quando morre pessoas na Índia, o caixão é colocado aqui no meio e eles ligam som, tem uma festa. Vocês viram vários memes do meme do caixão, vocês lembram? Que saiu no YouTube, que saiu no WhatsApp, que foi divulgado no WhatsApp, que saiu no Instagram, que as pessoas na África, quando estão em enterro, e tem pessoas que são contratadas para dançar com o caixão. O meme do caixão não foi à toa.
Ali atrás dos bastidores está dizendo a vida continua, a gente tem que fazer festa, porque agora é que ele está indo para o mundo dele. Agora é que ele está indo para casa. Quando você sai daqui, que você volta, a quantidade de pais e mães que você reencontra, filhos, amigos, é emocionante. Porque a sua família duplica, aumenta. Aqui, minha filha só consegue me ver o pai dela, os avós, você são os seus filhos, se limita a esse raio. E agora, quando eu desencarno, que abre a porta, que eu vejo aquele mundaréu de gente me esperando, gente, é emocionante. Agora, a sua consciência é que vai dizer se você vai encontrar esse povo todo ou não. Como é que quais são as condições que você gera para você para poder encontrá-los? Ok? Para você encontrar o seu tio que mora lá na Irlanda, quais as condições? Juntar um dinheirinho, né? Para poder comprar passagem de avião, fazer o passaporte. Mas se você criar outra condição, que é roubar, você pode até ir visitar, mas você vai ficar com essa marca, com esse impacto de culpa na consciência. Não pense que vai ser fácil assim na hora de desencarnar, porque você vai começar a criar afinidades com pessoas que fazem a mesma coisa que você fez. Você quer burlar a lei? A lei é natural, meu irmão. Olha só que interessante os nossos atos. Olha que interessante os nossos passos quando estamos reencarnados. Tudo que você pensar, tudo que você falar, tudo que você sentir, comece a perceber se isso não está gerando uma violência íntima. Comece a perceber se isso não gera uma violência no outro. Comece a perceber se isso não está lesando o meio ambiente. Isso é consciência espiritual, gente. Porque nós estamos provendo um planeta que é para os nossos filhos e é para a gente voltar, inclusive. Se eu ficar continuando jogando papel no chão nessa reencarnação, sabendo que eu vou dar... Porque eu já ouvi isso. A gente tem que deixar, porque senão não vai ter emprego para os lixeiros. É isso que eu ouvi. Pense. Até quando eu vou subordinar uma pessoa a ser lixeira? Eu não quero mais que ela seja lixeira. Eu quero que ela seja a pessoa que vai dirigir o caminhão do lixo de última geração, igual no Canadá, igual nos Estados Unidos. Entendeu? Que você não tem pessoas para fazer esse tipo de serviço. Você tem as pessoas que trabalham dirigindo a tecnologia. É isso que eu quero. Até quando você quer empregada doméstica na sua casa? Até quando você vai ser empregada doméstica? Você tem que crescer, você tem que fazer faculdade. Porque isso é evolução. O país, Brasil, América Latina, é um dos poucos países que ainda tem empregado doméstico, porque isso é escravidão. Entende, gente? Esse é um patamar elevado, de outra frequência, com outra visão. Então, na reencarnação, a gente precisa aproveitar da melhor forma possível, de maneira coletiva. Então, não é uma questão de acreditar ou não na reencarnação. A reencarnação é um fato comprovadamente científico. Eu entreguei um material para vocês agora. Vão atrás desses autores, vão estudar, que vocês vão ver, porque hoje é básico. A gente não vai aprofundar a reencarnação. A gente está dando conceitos para você no ciclo básico. Vocês vão ter uma aula só disso com profundidade, lá na frente. Em casa, isso é uma escravidão? Não, eu disse que é uma tendência a manter a escravidão. Eu disse que é uma tendência, tá? Por quê? Porque quando uma pessoa faz... Eu vou por mim. Se eu trabalhasse na casa dela todos os dias e fizesse as mesmas coisas e não atrelasse aquelas coisas, porque se eu atrelar é outra coisa. Se eu fizesse todo dia lavar, varrer, limpar, só isso, e não atrelasse essas atividades a um estudo, a um questionamento, a um trabalho de autoconhecimento, a algo que eu pudesse assistir, que pudesse me fazer questionar, aquilo iria me criar um espaço único, de roteiro único na minha vida. Porém,
Se eu estou lá todo dia fazendo isso e, no outro período, eu tenho espaço para estudar, para alguém me questionar, eu questionar alguém, eu fazer avaliações, eu assistir alguma coisa e puder compartilhar, eu ter espaço para autoconhecimento, é diferente. Agora, aquela pessoa que está ali, ela vai evoluir? Vai. Ela não vai não evoluir. Ela vai evoluir. Ela pode não evoluir com um espaço tão... eu não vou falar democrático, porque eu acho que não é essa palavra, mas assim, tão mais coletivo e oportuno, com outras oportunidades como os outros. Porque todo mundo, na verdade, evolui. Porém, a ideia da escravidão, claro, eu usei a palavra escravidão, mas não é a escravidão de antigamente, não é. Mas é uma relação de dependência. Quando eu falo escravidão, eu acho que eu quero dizer isso. Porque qual é o objetivo do ser? Vocês vão estudar isso no ciclo 9. É a independência espiritual. É a independência corporal. É a independência, é a autonomia, é o empreendimento de si mesmo na vida. É ir e vir sem precisar depender das relações políticas, econômicas, sociais, financeiras. Então, quanto mais a gente estimula na coletividade o outro ser mais autêntico, autônomo, livre de ir e vir, melhor para ele, porque ele vai encontrar muito mais chance de crescer do jeito dele. Ele vai encontrar os caminhos. Eu ainda acho que o exemplo não está muito adequado, porque eu não consigo enxergar... Fala como você pensa. Assim, eu não consigo enxergar que aquela pessoa que está fazendo aquela atividade seja diferente da moça que trabalha no balcão do supermercado, a moça que trabalha na padaria. Não trabalho, ou qualquer não. outro lugar. Mas, assim, não é o trabalho que ela desenvolve, pelo menos é meu ponto de vista, que lhe impediria de ter conhecimento do mundo e ter crescimento. Eu acho que seriam outras questões que poderiam estar ocasionando isso, mas não o fato da pessoa estar desempenhando o trabalho de doméstica, que muitas vezes pode até ser, por exemplo, eu acho que a moça que trabalha lá em casa, ela trabalha menos do que eu em termos de jornada. Eu levanto às 5 e durmo às 11. Ela trabalha lá 6 horas e vai para a casa dela. À tarde ela estuda, ela faz as outras coisas. Ela tem a vida dela, ela tem a filha dela, ela tem o neto. Ela me traz informações ótimas, muitas vezes me chama a atenção. Ó, saiu isso, aconteceu isso. Olha, legal, olha aí. Então, assim, mas isso ela tem... não impede. Eu acho que o fato de impede. estar trabalhando não impede. É até uma oportunidade, talvez porque... sei lá, ela pode ter tido esta oportunidade para estar trabalhando, como muitas têm oportunidade de estar levando sustento para casa, como a moça que trabalha no balcão do supermercado, ou a pessoa que é caixa, ou qualquer outra atividade. Eu não acho que a atividade é o fato, ou o local, ou outro tipo de aprisionamento que pode existir, ou outras formas de interpretar eu acho uma que, pessoa que eu acho que você trabalha usou a na palavra residência. certa. Não é... Eu usei, talvez de uma maneira infeliz, não é ser empregado doméstico. Claro, porque eu posso estar trabalhando dentro de uma empresa e ser o executivo e ser aprisionado. Sim, você tem toda a razão. O que eu quero dizer é assim, quando você olha... Eu vou te dar a palavra já. Esse é o meu olhar, é claro. Isso é uma opinião, isso não está escrito nos livros, isso é uma opinião, por isso que a gente está debatendo. Quando eu olho para os países desenvolvidos, quando eu olho para a América Central e América Latina, eu vejo essa diferença enorme. E eu me questiono. Por que a gente está assim ainda, a gente não está assim ali ou acolá? Por que existe essa autonomia com grande potência e essas pessoas têm mais oportunidade? Que comportamento é esse nosso que a gente ainda tem esse tipo de ligação, de relações? Então, a minha visão é de que, para a maioria, isto é estacionário. Não é esse caso que você contou não cabe. Por quê? Porque essa pessoa, você percebe que ela está buscando. Você percebe que ela está tendo oportunidade. Porque existem essas relações de oportunidade. A gente teve um caso, esses dias, aqui em Salvador, que repercutiu no Brasil todo. Deve estar repercutindo internacionalmente. Eu acho que é muito mais uma exceção. Caso você tem razão, você tem razão. Eu não posso taxar isso de maneira limitada. Você tem toda a razão e a gente pode ampliar. Não é a função. Com certeza, você tem toda a razão, verdade. Eu ia completar, pegando o gancho do que aconteceu recentemente. Mas, infelizmente, essa é uma profissão que ainda é a mais próxima, análogo à escravidão.
porque o empregado doméstico, às vezes, vem do interior para cá e sofre influências, muitas vezes, muito grandes. Então, eu entendi nesse sentido, quando você falou, que, infelizmente, ainda é, como algumas coisas no interior, os grilheiros, quanto mais distante do convívio social para que ele consiga buscar esse despertamento, mais análogo à escravidão vai ser. Então, cabe a gente começar a construir isso e abrir essa oportunidade. Mas o que ela falou faz sentido. A gente não pode limitar, porque senão a gente pode generalizar e isso não cai bem. Não, tem razão, faz sentido. Você quer colocar? Eu acho que eu poderia... Claro, sim. Que é diferente quando você fala da escravidão aqui no Brasil. Porque a quantidade de horas que ela trabalha aqui é muito grande, comparando com o país, com a Alemanha, por exemplo. Quanto tempo ela fica na Alemanha, que dá tempo dela estudar e fazer todo esse crescimento que você colocou. Eu só queria colocar isso aí. Eu enxergo o Brasil, talvez esteja mais praticando mais mais próximo da escravidão, né? Mas bem melhorando hoje, atualmente em relação ao passado, do que um país de primeiro mundo. Mas a gente não pode generalizar e a gente percebe que as coisas estão mudando mesmo. Estão mudando. Deixa... fala. Como vocês falaram, qual é o seu nome? Ana. Então, Ana, eu entendi sua pontuação em relação a isso, que você quis falar do modelo brasileiro em relação ao olhar para a empregada doméstica. Eu tive uma funcionária que eu tratava da mesma forma que você. E uma vez eu virei para ela e falei assim, você trabalha tantas horas aqui em casa e você pode investir no estudo pós aqui. E sentei com ela e marquei os locais que ela poderia evoluir nessa questão. E eu via que ela tinha algumas habilidades. E, quando eu acabei de conversar com ela, ela foi para a cozinha e ela começou a chorar. E aí eu virei para ela e perguntei assim, por que você está chorando? Eu te falei alguma coisa que te ofendeu? Ela virou para mim e falou assim, não, é porque eu nunca fui tratada dessa forma. Porque eu sempre fui tratada como se fosse uma escrava. Não só por ser empregada doméstica, mas por conta da minha cor. Não só pelo racismo, mas também por ser empregada doméstica. Então, isso, talvez você ainda seja a exceção. Nós estamos em busca de pessoas que contratem como você, entendeu? Mas ainda existe muito essa questão de pessoas que explorando a outra. Explorando. Acho que nesse e sentido acham que o empregado doméstico não tem que ter os direitos, apesar da lei agora exigir. Entendeu? Então, ainda é muito doloroso. Então, olha só. A lei existe há muito tempo. As pessoas que não respeitam... Isso. Então, se a gente, ao máximo, a gente se posiciona com respeito ao ser humano, a gente não precisaria nem das leis. Mas só que a gente, além do respeito ao ser humano, que é uma obrigação de fazer, Verdade. a lei, que nos pune por não tratar aquela pessoa Isso, essa essência E isso você pode ver. que deveria ser respeitado e tem uma lei. Verdade. Sim, e isso. Que é que as pessoas olham para esse ser que está dentro da sua casa, que cozinha para você, dá comida para os filhos, cuida de você. Cuida da sua casa melhor que você. Ainda tem que olhar para essa pessoa de que ela estaria ali meio que escravizada, porque se eu não consigo ver. Pois é, mas não é a maioria, viu? Não é a maioria. Não é a maioria. A gente tem uma marca, o Brasil tem uma marca muito, muito ruim lá fora por conta disso, né? Mas deixa, só porque eu já é 8h20. Não é legal? Então, mas vocês lembram por que eu fiz essa pergunta? Porque eu trouxe vocês até aqui? Tentem aí lembrar, porque eu tenho que trazer vocês de novo. De exemplos, né? Pequenos exemplos. Pronto. Esse tem milhares de exemplos. Era só para chamar a atenção como a gente se comporta, como a gente sente e como a gente pensa. E o que a gente faz disso que a gente é.
Como é que a gente se relaciona com as pessoas? Isso conta muito no processo da reencarnação. E aí, a metempsicose vem do grego e quer dizer, encontramos como sinônimo de reencarnação. Olha que interessante. De origem grega, cujo significado aproxima-se do da reencarnação, porém implica no retorno também às formas animais, sem nenhuma evidência observacional. Então, é uma semelhança à palavra reencarnação, mas as pessoas que acreditam nisso, que acham que isso existe, elas entendem que os seres podem voltar na forma de animal também. Mas olha esse outro conceito, palingênese, quer dizer outra vez, nascer, renascimento. Esse processo é evolutivo e linear. A reencarnação palingenésica é pregada pelas escolas ocultas como esoterismo, teosofia, Rosacruzes, maçonaria, alquimia e o espiritismo codificado por Kardec e por algumas doutrinas orientais. Olha que interessante. Então, é um sinônimo também e se adequa ao que o espiritismo tem falado. Então, Kardec acreditava que os druidas, povo que ele viveu nos primórdios europeus em terras francesas, porque foi dito no livro, e você vai encontrar isso no livro Obras Póstumas, tá? Kardec começou a escrever um livro, mas ele desencarnou antes de publicar o livro. Então, vocês vão encontrar isso que eu estou falando no livro Obras Póstumas. Foi colocado para Kardec, numa das reuniões que ele fez, que ele já tinha sido um druida, tá? Que foi um povo que nasceu na França, que deram origem à reencarnação. Então, Kardec acreditava nisso. Porém, historicamente, não se pode afirmar isso, mas sabe-se que existem relatos de 5.000 anos no Oriente que já falavam de reencarnação. Tá bom? Por que a gente reencarna? Eu acho que algumas coisas a gente já falou, mas proporcionar ao espírito a evolução através da matéria. Ficou claro para vocês? A gente começou a falar disso quando a gente chegou. As oportunidades de ter contato com a matéria, às vezes é muito difícil. Quantas vezes a gente tem um projeto de vida nessa reencarnação e a gente chegou na idade que a gente está, a gente não conseguiu? Porque a matéria limita a nossa forma consciencial. O nosso cérebro material, fisiológico, bioquímico, ele não dá ainda essa expansão toda, mas a gente descobriu uma técnica, através dos orientais, através dessas tecnologias modernas, pós-modernas, que estão chegando para nossas mãos. Eu vou dar um exemplo que talvez você já... Eu trabalho com isso, mas talvez vocês já possam ter escutado. Vocês já ouviram falar em Barra Access? Vocês já ouviram falar em Theta Healing? Reiki? Meditação? Qual mais? Radiestesia, hipnose, que era antiga, acupuntura, tudo isso trabalha com as energias e libera o seu corpo para que a consciência se expanda. Quando você vai adquirindo o ritmo dessas tecnologias mais modernas ou até tradicionais, você consegue fazer conexões mais rápidas, sua consciência faz isso, tem lembranças de vidas passadas ou não, você tem mais consciência do aqui e agora, começa a tomar decisões mais calmas, tranquilas, harmoniosas, o seu ser muda. Então, o que eu quero dizer é de que o espírito, através da matéria, ele tem essa oportunidade de vivenciar essa evolução. Mas aí vai para a pergunta. O espírito que não reencarna, que ainda não está reencarnado, porque ele está no mundo espiritual, ele evolui? Sim. Por quê? E como? É mais rápido? É mais devagar? Se ele não está na matéria, então por que ele precisa ficar na matéria? Por que ele tem que reencarnar, se ele evolui fora da matéria? O que vocês acham? Ele precisa experienciar o quê? Mas por quê? Ele não sente quando está no mundo dos espíritos? Se ele chora na mediúnica, ele sente. Quando ele está na mediúnica, ele começa a chorar às vezes. Ele vê, por que você está chorando? É que nem a gente. Ele só não tem um corpo. Por que você está chorando? Eu falo assim, faz de conta que é ela. Aí ela começa a chorar. Por que você está chorando? O que está acontecendo? Bora. Eu não estou muito bem aqui, não. Por quê? Você está onde? Você está falando aqui, mas você está onde? Eu estou aqui no meio deles, assim, morrendo de saudade. Você está com saudade de quem? Eu estou com saudade de minha família. Você deixou sua família? Tem quanto tempo isso? Eu não sei direito, não, mas a saudade é grande.
Ó, perceberam? Ela está sentindo, ela está chorando. Quando você tem um filhinho que o pai viajou, que ele chora, que ele diz que está com saudade do pai, você vai conversar, você vai dar orientações. Não é diferente dos espíritos adultos e das crianças que, inclusive, desencarnam antes dos seus pais. Não tem nada de diferente. A gente vai conversar com os espíritos, a gente vai naturalizar essa relação da mesma forma que a gente conversa com vocês. Então, o espírito lá evolui? Evolui. Porém, por que ele precisa vivenciar a carne? A gente já deu algumas dicas na conversa que a gente fez. Quero ver se vocês captaram. É legal falar sobre isso. Bora, fala algumas palavras que eu vou desenrolando o nó. Vá. Isso me lembra quando você falou que o planeta Terra é o planeta das expiações. Provas e expiações. Das provas e expiações. Então, se nós precisamos voltar materialmente no planeta Terra, a gente precisa aprender... Provar algumas coisas e expiar outras. E vivenciar algumas que é isso? Do mundo da Terra. Ó, se eu pegar uma maçã agora e der para ela, prove essa maçã. Percebe? Ela está numa relação direta. Mas se eu pegar essa maçã e deixar aqui, vou botar aqui, faz de conta que aqui é a maçã. Você adora maçã. Tá lá, espia. Vai ou não vai? É livre-arbítrio. Estou te dando livre-arbítrio. Agora, na hora que eu der a maçã, é para comer. Não tem jeito. Na hora que ela está olhando ali, vai ou não vai? Livre-arbítrio. É essa experiência de ter que fazer ou vou ou não vou fazer, que é a prova maior dessa vivência. Quando o espírito está na carne, que ele vive isso, é porque ele precisa... Lembra que eu falei do planeta como um planeta educativo? Ele precisa experimentar isso para ele tomar outras decisões que talvez as que ele tomou não tenham sido as mais adequadas. No mundo espiritual, e com aquelas pessoas. Porque a família, Divaldo Franco fala muito isso. Família é um reduto maravilhoso para você experimentar essas coisas e para você crescer mais rápido. Por quê? Com aquelas pessoas que a gente vive, às vezes a gente é criado pelo tio, né, pela avó, etc. e tal. Aquelas pessoas com que a gente vive são pessoas que mais a gente tem compromissos, vamos dizer assim. Ok? Quando você está no mundo espiritual, não se tem a produção biológica. Entendeu? Pelo menos no mundo espiritual, no nosso orbe, aqui pertinho do planeta Terra, não tem isso. Se vocês me perguntarem como é nos outros planetas, eu não vou saber dizer. Eu sei que é aqui, quando desencarna, a gente fica ou em colônias, ou já fica trabalhando em outras coisas, não necessariamente só nesse... Né, é o que a gente conhece. Mas quando reencarna é que você vai construir famílias, que você vai ter... vai perpetuar as espécies, vai ter uma relação com os animais, vai ter uma relação com o meio ambiente, com a terra. Então, você vai usar a sua experiência material para dar um impacto maior no espírito de maneira consciencial. Por isso que existem espíritos que nem precisavam reencarnar mais, mas reencarnaram. Bezerra de Menezes, quando ele saiu do planeta Terra, quando ele saiu do Brasil, ele já foi convidado a não precisar reencarnar mais, sabiam? Ele não precisa, ele já é um espírito que não precisa mais reencarnar. Ele experimentou tanto na carne, não sei se foi menos que eu ou mais do que eu, porque não é porque ele evoluiu e não precisa reencarnar que ele reencarnou mais do que eu. Está claro isso para vocês? Porque não tem a ver com quantidade, tem a ver com a qualidade que você produz, a sua vivência, a sua experiência dentro do planeta. A sua experiência, a sua vivência ainda é umbilical ou é coletiva? Entendeu? Se tudo... Deus me livre e guarde. Sei lá. Eu vou dar um exemplo do início do Covid. Não sei se vocês perceberam isso. Mas existiram países, existiram pessoas que queriam comprar... Isso é simbólico, eu não vi isso. Eu estou dando isso foi um pouco o que eu ouvi e da experiência.
que queria comprar todos os rolos de papel higiênico, que boa e álcool. Pronto, esse é um grande exemplo. Que ia no mercado, tinha dinheiro e comprou vários litros de álcool 70. Lembra que chegou a faltar? O que é isso? Entenderam? Ah, mas eu não quero morrer de Covid. Ó a matéria. Se você tem a prática da imortalidade em você, você sabe que seu dia mais ou menos vai aparecer. Você não tem contra. Isso é uma força, é da natureza, é lei natural. Gente, quantas pessoas todas se contaminaram em casa e a vovó de 70 anos que mora não se contaminou? Vocês sabem dessas histórias? Não é? Vai perguntar por quê? Faz sentido isso para vocês? Entendeu? Então, assim, não é por aí que a gente tem que ir. A gente tem que apreciar a qualidade da nossa vida, como a gente está produzindo aquilo que a gente tem. Você não tem uma inteligência? Tem. Você tem muitas experiências. Você já é mãe, você é irmão, você é filho, você é um grande advogado, você é uma enfermeira, pronto. Como é que você está usando isso que você sabe no mundo? Você continua estático, fazendo a mesma coisa todo dia e não desenvolve a inteligência? Você assiste sempre os mesmos programas? Fica no quadradinho do Big Brother, que está tudo certo para quem quiser, mas é só isso, sua vida, é só reality. Percebe? Pronto, você falou a palavra. Se você viver na bolha, tudo bem, agora você vai reencarnar mais. Só isso. Então, o Bezerra saiu da bolha, ele saiu da Matrix. Pronto, vamos usar a palavra moderna? Ele saiu da Matrix, pronto. Saiu. Como é sair da Matrix? Não aceitando o que o todo impõe, quando você vê que é errado. E aí, amigo, precisa ter muita coragem para ser ético na reencarnação. Uma reencarnação que diz que você é ético, você sempre meio que é do contra, vai todo mundo te olhar torto. Então, cuidado numa reencarnação quando o todo diz que é assim que tem que ser feito. Não é bem assim. Haja vista que todo profissional tem um código de ética, não tem? Não é obrigatório ter um código de ética, mas um dia, quando você tiver a oportunidade, leia o seu código de ética. Vê se você concorda com tudo que está lá. Percebe? Tem coisas que você fala, está faltando, ninguém colocou isso ainda, não é possível. Porque eu já tenho uma visão assim. Mas ali está imposto pela coletividade. E aí, só para arrematar, para a nossa conversa ficar boa demais, eu vou contar uma historinha. Vocês se lembram nos Estados Unidos, quando teve o primeiro casamento gay? Vocês se lembram da história do grupo que se formou para fazer o casamento, chegou na repartição pública para casar, como a gente chama civil, né, hoje, e a juíza de paz, que era uma profissional capacitada, dos grupos, acho que tinham 3 grupos, ela estava na escala, que ela ia fazer o casamento naquele dia, e quando chegou 2 grupos gays, ela disse que não ia casar. Ela disse, olha, eu vou passar para outra colega, porque a minha religião não permite. Ah, não, você vai casar. Você vai casar porque isso é lei. Isso é lei federal nos Estados Unidos. Não, eu não vou casar. Você não está entendendo. Vai, senão você já vai presa. Tá bom, eu assumo as consequências. Mas eu não posso ir contra a minha consciência. Isso, para mim, não é ético. Por quê? Porque essa é a concepção que ela tem. Ela está errada? Alguém vai alterar o que está na consciência dela? O que é certo e errado para você? Você não tem esse poder. O que aconteceu? Ela não casou e ela foi presa. Ela ficou, acho que, 2 dias presa. Isso isso partiu o mundo. Porque quando a maioria vai dizer assim, você não pode ir contra a lei. Está na Constituição deles. Ela tem que casar. Não. Ela não disse, ela não agrediu. Ela disse assim, olha as opções que você está me dando. Você está me dando opção 0. Eu estou te dando outras opções. Olha quantos colegas meus tem aqui que pode assumir minha escala. Eu não sou obrigada a fazer uma coisa que eu não acho correto. Mas está na lei. Eu sei. Você vai ser presa. Eu estou assumindo. Porque a minha opção de contra a lei é ser presa. Eu não estou dizendo que eu não vou ser. E foi. Era uma mãe de família. Eu achei esse caso interessantíssimo. Não estou dizendo nem que está certo ou está errado. Eu estou dizendo para vocês que, para assumir as nossas consciências, o que a gente acha certo ou errado, é preciso ter muita coragem. Tudo tem consequência na vida. Se você se acostuma, tem consequência. Se você sai do sistema do seu jeito, como você acha, você também tem consequências. Né?
em relação a esses casos, eu acho que também em relação à consciência, né? Tipo assim, se a consciência, não sei se eu estou entrando para o lado do julgamento da juíza, né? A consciência dela, ao escolher a profissão dela de juíza, também não teria de haver na escolha, tipo assim, se eu estou escolhendo ser juíza, automaticamente eu tenho que abdicar daquele, quando eu passo da porta, né? Eu deixo a pessoa que eu sou lá fora para ser juíza. Não teria que ter uma consciência também? Tem? Minha lei, vou te dar um exemplo. Não sei. Minha lei, no Código de Ética da Enfermagem, é que a gente não pode produzir aborto. Não pode fazer aborto. Está na lei. A lei muda. A lei vai mudar. Faz de conta que amanhã a lei vai mudar. O governo federal, lá com o Supremo Tribunal Federal, autorizou o aborto legal no Brasil, ok? Em determinados casos. Meu código de ética também vai mudar. Ok? Estão me acompanhando? Eu sou obrigada a fazer? Ou eu posso passar, pedir desculpas, passar? Eu prefiro passar para minha colega. Eu vou ter que assumir isso, concorda? Pronto. É isso que eu estou querendo dizer. A liberdade, a sua liberdade para assumir isso, precisa ter coragem. Porque é o que você acha que é certo. Lá na frente, o sistema pode dizer que você está errado? Pode. Mas, naquele momento, é o que tem na minha consciência. Eu não posso ir contra isso. As pessoas que começam a fazer isso podem sofrer, lá na outra reencarnação pode retomar, não sei. Mas o que eu estou querendo dizer é a liberdade da consciência, porque quando a gente está do lado de fora, a gente sempre vai ser o julgador. Entendeu? E é isso. Será que a gente está fazendo o melhor papel? O que é certo e o que é errado? A gente é muito limitado, entende? Não tem como. Eu penso que todas as vezes que tiverem opção, todas as pessoas elas têm o direito, eu acho, que elas têm o direito de concordar ou não. Agora, elas estão dentro da lei, tem uma Constituição, elas vão sofrer as consequências. E isso é da consciência de cada um. Penso isso. Gera menos sofrimento. Mas aí diverge também, porque assim, tudo bem que você está olhando por um aspecto moral, né? Daquilo que você Mas quando eu falo da consciência, não é moral, não. É ético do espírito. Tudo bem, que seja ético do espírito, mas mesmo assim, você está olhando pelo lado funcional e bom. Mas se todos eles estiverem seguindo aquilo que eles entendem como ético, também vai ter aquele que vai entender o não ético e não vai respeitar a lei. Sempre vai ter. Então, assim, como é seu nome? O que Stella falou tem um ponto de razão. Porque, assim, se a gente tem uma pessoa, um juiz ou alguém que está ligado diretamente a avaliar e julgar alguém, ele tem que estar baseado em algo concreto e igual para todos. E não utilizando seu próprio sentimento, ou seus próprios conhecimentos, ou a própria verdade. Ali tem que balizar, ou então ela também teria que seguir para outro caminho. Bom, isso aqui não serve, mas para mim eu vou ficar na escrivaninha lá dentro. Por que no mundo material a gente precisa de leis? Exato. Porque a gente ainda é um carro desenfreado. Claro, mas dizer que no meio desse processo não vai aparecer pessoas que têm dentro de si os seus saberes e os seus quereres, sim. E, nesse sentido, no meu caso, e pelo que eu entendo como Kardec colocou, a gente nunca pode esquecer que a consciência de cada um, mesmo que para o outro seja errada, ela não pode ser violada. Entendeu? As pessoas vão assumir... Mandela foi um exemplo. Ele estava errado? O Mandela, ele estava errado com os pensamentos dele, que eram completamente coletivos e justos, e foi preso, e ele assumiu a prisão. Ficou muitos anos. Então, mas ele nunca abriu mão do que ele pensava. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, cuidado sempre. O roteiro é assim, está na vida, a vida material impõe limites. Ela determina as formas de se relacionar e tem leis para isso. Graças a Deus, senão o mundo ia ser um hospício. Mas, para o espírito, cada vez menos leis materiais. As leis são coletivas, éticas, amorosas, espirituais.
Então, quando você vê alguém destonar, nunca julgue, porque ela está encontrando uns caminhos que eu não sei se é certo ou errado, mas a gente não pode violar essa consciência dela. É o que ela entende, é o que ela acha, mas ela vai ter que assumir as consequências do mundo material. Só puxando esse gancho para a área de saúde, eu também sou enfermeira de terapia intensiva e a gente sempre tem paciente testemunha de Jeová, não aceita transfusão. Mas, em alguns casos, os médicos fazem vista grossa. Né? Por exemplo, se for um adolescente que sofre de anemia e depende daquele sangue para repor, ele vai e manda fazer. Não bota em evolução, não avisa a família. Eu vejo o lado de salvar uma vida. Né? Tem a questão da ética também, como você Mas falou. a questão da ética ela é muito mais do que a questão da moral. Moral é do comportamento. Né? Então, quando você tem as leis, obrigatoriamente, eu entendo que a gente tem que obedecer às leis. Quando a gente não obedecer às leis porque é uma consciência da gente, ainda assim, a gente precisa ser transparente, a gente precisa ser claro, a gente precisa defender o nosso ponto de vista, porque isso tem que ir para a coletividade decidir. Enquanto nós decidirmos pelos nossos poderes e saberes aquilo que a gente acha que é certo, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. O mais correto seria compartilhar e dialogar. Eu digo isso porque também fui enfermeira de UTI e muitas vezes na hora da morte cerebral você tinha que conversar com quem conversa com a família é o enfermeiro. Então a gente tem que como é que você dialoga com uma pessoa que é extremamente materialista, a pessoa acabou de morrer com 15 anos de idade, ela tem um potencial para doar órgãos e tem uma pessoa lá que tem um coração, tem um olho, está precisando de um pulmão, ela pode salvar várias vidas, né? Mas isso é o que eu acho, é o que eu sei. Como é que você, durante o diálogo, vai convencer? Você não tem o papel de convencer, você tem o papel de esclarecer as causas, as consequências e até onde isso pode ir. Eu penso que é assim que sempre deveria ser, porque às vezes a gente usa dos nossos poderes, dos nossos saberes para decidir a vida das pessoas, e não é bem assim, porque aquele ser, quando ele desencarna, se ele souber disso, aquilo vai gerar um conflito enorme para ele. Em mediúnicas, eu já tive a oportunidade de pegar evangélicos que desencarnaram, sentados assim no túmulo deles. Você está fazendo o quê? Estou aqui esperando. Esperando o quê? Estou esperando o julgamento final. Você sabe que você desencarnou? Sei. Agora eu estou esperando quando é que eles vão me julgar. Você está aí desde quando? Estou aqui desde 1800 e pouco. 1800 não, porque não tinha evangélico. 2000 e pouco. Você não acha que já são 20 anos, está demorando? Aí a gente vai conversando com eles. Não vai dizendo diretamente que ele está errado, está certo, porque eu não posso fazer isso. Entende? Então, é a forma... Porque nós também temos limites até dessas compreensões. Mas, assim, a nossa ética... por isso que é difícil viver no mundo material e no planeta, porque a gente tem muita determinação o que a gente tem que fazer, existem leis, e a gente está na fase de obedecer às leis e sentir o que o espírito quer como liberdade. Não é fácil. Por isso que a gente está entre provas e expiações. Tá? Vamos seguir aqui. No capítulo 5, 4, pluralidade das existências ou dos mundos, né? A pergunta 55, o Livro dos Espíritos diz assim, o Kardec perguntou assim para os espíritos, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Isso foi a resposta dos espíritos para Kardec. Então, como se processa a reencarnação? Através do renascimento, num novo corpo material, mantendo sua individualidade, mas com um novo ego, uma personalidade diferente. Porque o ego é que vai filtrar aquilo que você vivenciou e aquilo que você precisa viver. Então, se você deixa ele mandar muito em você, ele está materializando a sua existência. Mas se você acalma ele e diz assim, espera aí, deixa eu transcender um pouco, deixa eu sentir
que existe coisas mais do que o meu corpo. Você vai ver como vai ser legal. Adenauer uma vez me ensinou o espírito falar com o meu personagem, porque ele diz assim, ele defende, escreveu nos livros, pelas experiências e pelos estudos dele, que você, quando está reencarnado, você é um personagem, porque você muda de corpo toda a reencarnação. Então, você é como um teatro da vida e você vai atuando, eu como enfermeira, como palestrante, né, como estudante, por aí vai. E o meu espírito é aquela centelha de vida que não tem forma, mas, através do perispírito, ele consegue se manifestar. Então, o Adenauer me ensina assim, todas as noites, antes de você dormir, diz assim, Sandra, o que mesmo você fez hoje? Poxa, Sandra, você pisou na bola logo cedo, naquela hora que você fez isso, isso, isso. Tá certo isso? Eu mesmo questionando, eu. Ele diz que quanto mais a gente faz isso, mais o espírito aparece, dando comandos e controlando esse ego. Porque quando você faz esse diálogo, você está educando o ego. É muito legal, gente. E quando isso se torna um hábito, igual uma leitura. Você acredita que eu fazendo isso, no outro dia eu acordei. Aí um dia eu acordei com uma mensagem assim bem significativa para mim, que serviria, e me serviu muito para eu tomar algumas atitudes, né? Não sei o que lá. Eu falei, bingo! Consegui captar o que o espírito está me dizendo. Saiu do inconsciente alguma coisa, passou pelo meu ego, veio para a minha consciência e me ajudou a tomar decisão por conta desse exercício. É bem legal. Você se torna mais lúcido, ajuda a matéria a ficar mais dilatada, entende? A consciência está mais dilatada. Por que a gente reencarna? Para trabalhar uma nova qualidade moral, mudar nossos comportamentos, numa posição que ainda não tenha ocupado, a gente vivenciar outras coisas. Lembra que eu falei do pianista? Deixa de ser, não seja só pianista também, seja outra coisa. Como é que a gente sabe que a gente não é outra coisa? Quando a gente tem dificuldade, às vezes, de aprender que a gente tem que começar do zero. Alguém aqui é da área de exatas? Então, eu sou da área de saúde, né? Se você falar assim, vou te ensinar a fazer os cálculos de estatística, eu vou dizer, ai, meu Deus. Não é? Entendeu? Pois é, mas aprendeu. É difícil, né? Então, isso é, mas adquirir uma habilidade. Você pode não ser especialista, mas que você aprendeu. Mas é da área de exatas, Está sendo adquirindo habilidade. Você é de que área? Olha aí, está vendo? É isso que ele fala. Duas áreas. Não é? Mas está adquirindo habilidade. Adquirindo habilidade. Um bom, né? Construindo e reconstruindo relações. Quantas idas e vindas dos nossos maridos, esposas, namorados, brigas, casamentos desfeitos, reencontrados, amigos de infância, caixa de fósforo, briga com a mãe, briga com o pai, vossa. É um quiprocó. É isso aí que ele está falando. Quanto mais você sabe lidar com isso sem conflitos, na paz, na harmonia, isso agrega valor. Agora, se você briga e diz, nunca mais eu vou falar. Tem gente que morre e a mãe morre e não fala com o filho, gente. Eu tenho um colega de juventude espírita, viu? Quando eu fiz juventude espírita, poxa, eu estou com 55 anos, eu tinha 21 na época. A gente conversando assim, na noite anterior, no domingo, a gente sempre tinha juventude no sábado. Quando foi no domingo, ele brigou com o irmão dele, que tinha quase a mesma idade. Brigaram de bater mesmo. Quando foi na segunda-feira, ele foi para a faculdade. Estava descendo a ladeirinha com a namorada, o assaltante veio, pediu o celular dele. Ele disse que não ia dar, não, e foi para a briga. Você vê a frequência, como ele estava. Ele estava com uma frequência bem violenta, né? Ele disse que não ia dar, não. Entrou em luta, ele deu um tiro e matou ele. Ele tinha 18 anos, ia fazer 18 anos na época. Quando ele foi, aí a gente, num trabalho mediúnico, ele apareceu dizendo que... Aí a gente teve que falar para ele, poxa, perdoa essa pessoa, porque senão você não vai sair disso. Foi difícil, gente. Ele falou, eu só tenho 18 anos, o cara tirou minha vida. Eu tinha uma reencarnação toda pela frente. Mas aí até a gente conversar com ele e dizer que ele entrou na mesma frequência,
A gente, entendeu? Não foi fácil, viu, gente? Não foi fácil. Por isso que a gente tem que estar vigilante. Não é porque cada um aí vai brigar com a gente, falar isso, aquilo, que eu vou bater porta, chutar balde. Não é por aí. Você abaixa a frequência e vai se associar a outros espíritos que você não queria. E vive uma reencarnação com perturbação, cheio de querelas. Então, saia dessa vibração. Essa é a maior solução. Colocando em prática aquilo que estudou, conheceu no mundo espiritual para evoluir através da educação. Porque quando você retorna, você aprendeu também muita coisa, por isso que a gente evolui, tá? Porque lá a gente vai para as escolas, a gente vai conhecer outras pessoas, a gente só não cria as famílias como a gente cria aqui, por exemplo. A gente pode voltar a reencontrar outras famílias e conviver com elas, mas engravidar, ter filhos, a gente faz aqui. Então, quando a gente também vem com essas informações que a gente também aprendeu lá no mundo espiritual. Por isso que a gente evolui. Só que aqui a gente evolui mais rápido, com mais profundidade. Tá? E na história, ó lá, no Oriente e no Ocidente, desde mais remota antiguidade, diversas civilizações eram receptivas à ideia da reencarnação. O conceito da reencarnação é tão antigo que não deixa de ser, no mínimo, curiosa a demora da ciência em começar a investigar esse assunto. Seus indícios remontam pelo menos 12 mil anos, gente, desde a Idade da Pedra. Vocês viram que a gente falou, um autor fala de 5 mil anos. Esses autores aí, quando a gente vai estudar as escritas mais tradicionais e antigas, a gente vai falar da Idade da Pedra. Tá? Agora, eles não tinham o raciocínio lógico que a gente tem hoje. Os Vedas, né, há 5 mil anos atrás, de 1.300 a 5 mil, eles diziam, está escrito no livro dos Vedas, os indianos, há uma parte imortal do homem que é aquela, o Agni, que cumpre aquecer com teus raios, inflamar com teus fogos. E de onde nasceu a alma? Umas vêm para nós, e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Então, são trechos, né, de escritas antigas que demonstram. Olha, no Egito, a gente tem relatos de 3 mil anos, no hinduísmo, de 1.300 anos atrás, dos gregos, 624 anos atrás. No Egito, as dinastias mais antigas, viu? Não são as mais recentes, não, acreditavam na pré-existência da alma, antes do seu nascimento neste mundo, assim como na pós-existência depois da morte. O hinduísmo, ela pode ser considerada a grande mãe dessa doutrina da reencarnação, viu? Na Índia. Talvez em nenhuma outra parte do planeta se encontre uma convicção tão coletiva como essa. Aí eu já falei sobre os Vedas. Os gregos, através de Pitágoras, o grande instrutor ocultista da Grécia, o primeiro que introduziu a Grécia numa doutrina de renascimento da alma, era uma doutrina que havia conhecido em suas viagens ao Egito e à Pérsia, e, por sua vez, aprenderam com os indianos. Então, o Pitágoras, quando trouxe para a Grécia, ele trouxe já informações de outros lugares que ele foi. Platão, ele divulgou a reencarnação fundamentando o seu ensino nas informações pitagóricas. Posteriormente, os neoplatônicos ensinavam na escola de Alexandria sobre a reencarnação. Consideravam-na como sendo o único meio capaz de elucidar os problemas, enigmas, como que defrontavam no exame da filosofia e na interpretação das necessidades humanas. Virgílio e Ovídio foram pensadores romanos e impregnaram-se das lições de Platão, difundindo-as largamente. E os druidas, que apoiavam todos os seus ensinos na justição da palingenesia, que a gente já tinha falado para vocês. Na Pérsia, o islamismo, os sufis, influenciador por Zoroastro, creem na reencarnação. Na Inglaterra, a feitiçaria, as bruxas, né, ensinavam a reencarnação antes do advento do cristianismo. Na França, os cátaros, no século XI e XII, aceitavam a crença da reencarnação. E na África, a crença da reencarnação existe em quase todas as 100 tribos negras. Algumas acreditam na metempsicose e outras na palingenesia. América do Norte, no Alasca, os índios, os esquimós são reencarnacionistas. Na China, aparece na obra de Lao Tse e Tao Te. Os incas adotavam a reencarnação e tribos brasileiras também. Os hebreus aceitavam-na, adotando sobre o nome de ressurreição, de que na Bíblia nos dá reiteradas confirmações. E na Ásia, a palingenesia. Judaísmo, a Cabala. Através da Cabala, a principal base esotérica dos judeus ensina sobre a reencarnação.
cristianismo, né? Os gnósticos, que constituem uma ordem da escola da igreja primitiva, ensinavam a reencarnação clara e abertamente. Diversos estudiosos espíritas, porque vocês sabem que o espírita vem também do cristianismo, né? São povos cristãos. Estudiosos espíritas e espiritualistas defendem que, durante os 6 primeiros séculos de nossa era, a reencarnação era um conceito admitido por muitos cristãos. De acordo com eles, numerosos padres da Igreja ensinaram essa doutrina e apenas após o Segundo Concílio de Constantinopla é que a reencarnação foi proscrita na prática da Igreja, apesar de tal decisão não ter constatado dos anais do concílio. Olha, atualmente o Brasil, que tem muita influência dessa Igreja católica greco-romana, né? Porque tem a Igreja ortodoxa também, né? Mas a gente tem essa influência e a gente sabe que Constantino e muitos outros, né, papas, eles alteraram mesmo, eles interferiram nessa construção e nova versão da Bíblia e retiraram muitas informações. A gente sabe que muitos desses livros originais estão na biblioteca secreta dessa própria Vaticano, e que lá tem esses escritos que falam nitidamente sobre reencarnação. O que tem acontecido? Porque o mundo está mudando naturalmente. Essas igrejas mais novas da Igreja Católica, que é a cristã, a carismática, os padres eles se pronunciam através do Espírito Santo, eles dão comunicação mesmo. Só que eles entendem que é só eles que podem fazer e é o Espírito Santo, tá? Para vocês terem uma ideia como as coisas estão mudando. Então, a reencarnação é uma lei natural. Ela, evidentemente, é uma das crenças mais antigas, entretanto, somente agora ela começa a conquistar o título de verdade científica. Tá? Mas, cada vez mais, os cientistas estão traduzindo isso como lei natural, que Kardec já tinha colocado em 1800. Bom, o Espiritismo, através de Kardec, tem essa frase, né, como legado: nascer, morrer, renascer, ainda progredir, sempre tal é a lei. As provas, né, cientificamente provado, como eu já mostrei para vocês. As provas da reencarnação através de memórias de vidas passadas em crianças, regressões às vidas passadas, experiência quase morte. Então, existiram pessoas específicas durante a vida, durante a nossa existência, que estão presentes até hoje. Na América do Norte, a gente tem muitas faculdades que são abertas a esses estudos. Quando essas pessoas se sobressaem, a gente vai ter os nomes deles aí, vocês vão ver, tá bom? E, através da mediunidade, também você pode comprovar essa reencarnação. As provas científicas. Esse é o principal autor, tá, gente? Ele já faleceu em 2007, canadense, médico, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia. E, em 64, ele vai abandonar o cargo para poder se dedicar às pesquisas desse fenômeno. Dedicou 40 anos da vida dele buscando... Ele tem um livro de 3.000 casos. O cara não é fraco, não. O cara é bom. 3.000 casos ele estudou de pessoas que tinham lembranças espontâneas na infância e tinha marcas e defeitos de nascença. Você sabe o que é ouvir uma criança dizer assim, eu morri ali. Como você morreu ali? Aí a mãe fica sabendo que ele estudava, entrava em contato com ele, mandava cartas, porque naquela época não tinha e-mail, essas coisas. Ele ia lá, entrevistava a criança, ele financiava toda essa abordagem, ele ia pesquisar onde aquele... Não, ele ali foi... Mas, por quê? Porque ele era fulano, Beltrano dava o nome, dava o endereço direitinho, porque eram lembranças espontâneas. Ele ia lá investigar, e aí essa pessoa às vezes tinha uma mancha enorme. Ele falou assim, eu morri com um tiro na perna, por exemplo, uma paulada na perna, um atropelo. Ele tinha uma mancha, aí ele lá, quando ele ia investigar, ele conseguiu anotar isso. Essas foram as provas científicas. Quando ele ia ligando os dados, ele era um investigador. Vamos dizer assim, um pesquisador que investigava, trazia as provas a partir dos relatos das outras pessoas que se relacionaram com ele. É bem interessante. Memórias de vidas passadas também você consegue, regressão de memória, marcas e defeitos de nascença, tá? Então, na maioria das vezes, as marcas de nascenças, na maioria das vezes, são muito atreladas aos impactos emocionais que a outra vida ou outras vidas deixaram naquele ser. E aí ele imprime isso como se fosse uma... Como é que a gente pode chamar? Uma tatuagem. Mas é uma tatuagem que representa uma emoção.
Ok? Não quer dizer que isso seja coisa ruim. Marcas de nascença não quer dizer que seja coisas ruins. Ok? Mas foi impacto emocional. Então, aí aí são várias pesquisas científicas, né? Eu vou ler aquela última ali. Em 1971, Ian focaliza seus estudos em características físicas, cicatriz, defeitos de nascença, e publica em 1997 um livro que se chama Reencarnação e Biologia, para poder traduzir isso. Aí ele foi publicando os livros dele através do que ele chama de como é que chama? Lembranças de vidas passadas, né? Um outro livro, ele incluiu ocorrência de sonhos, déjà vu, pessoas que tinham lembranças rápidas. Sabe quando você está andando de ônibus, está andando de carro, que você olha para uma pessoa e fala, eu conheço muito. Aí você, às vezes, de repente, até para ficar lembrando da onde eu conheço. Às vezes me vê, eu vejo você, eu falo, eu conheço, não é possível, eu conheço. Por quê? Ou lembra das cenas, mas não consegue explicar. Isso é o que eles vão chamar de déjà vu. Ele trabalhou em cima de pessoas que tinham essas lembranças também. Mas também lembranças pós-traumáticas, experiências espontâneas, em geral, apresentadas por crianças. Ele entrevistou muitas crianças, que foi o respaldo dele. Porque as crianças tinham tido uma reencarnação muito rápida e conseguiram lembrar com mais rapidez pessoas que ainda estavam vivas e tinham convivido com ele, com aquela criança. Foi por isso que ele conseguiu comprovar, né? Ele descreve marcas de nascença e defeitos congênitos. Eita, que ele pegava crianças com defeitos congênitos que poderiam se expressar. O livro dele está traduzido, está em português. Vale a pena, viu, gente? Quem gosta disso. As marcas são consideradas grandes evidências do renascimento sucessivo, e ele estudou extensamente as marcas de nascença em crianças e chegou a resultados surpreendentes. Esse outro livro, né, foi um dos livros mais citados anteriormente. Ele fez para que mais pessoas tivessem acesso ao seu trabalho. Crianças que afirmam se lembrar de uma outra vida foram encontradas em muitas partes do mundo, particularmente nos budistas, nos países hindus, sul da Ásia, entre os povos xiitas do Líbano, Turquia, tribos da África Ocidental, noroeste americano. Então, ele reuniu mais de 2.600 casos notificados de memórias de vidas passadas, dos quais 65 relatórios detalhados foram publicados, fora os outros que foram de déjà vu, lembranças espontâneas, geneticamente, tudo mais, né? Aí são alguns das marcas de nascença. Vocês estão vendo ali? Problemas congênitos, a orelha ali deformada, marcas na mão, na testa, e por aí vai, tá? Então, ele comprovou cientificamente que marcas de nascença são os impactos de experiências vividas muito fortes na vida anterior dessas pessoas. Bom, esse texto está explicando exatamente isso aí. Teve um outro autor que ele, em continuação de um livro que ele tinha feito, ele explora casos americanos de crianças que relatam memórias de vidas anteriores. Olha, todos esses outros autores que eu vou falar agora, eles seguiram o mesmo caminho de Dr. Stevenson. Porém, Dr. Stevenson, ele fez muitos casos, ele estudou muitos casos. Então, foi a pessoa que mais quantitativamente trouxe informações científicas para a gente. Tá bom? Não, esses livros eles são vendidos. A gente trouxe. Ah, posso fazer. Boa. Tá bom. Tá bom. Faço sim. Me lembra? Você me lembra? Não esqueça. E ele trabalhou com ele, tá vendo? O Dr. Turk, ele trabalhou com o Dr. Stevenson. Então, foram, às vezes, pupilos dele, alunos, colegas de trabalho, que deram continuidade. Então, regressão de vidas passadas, às vezes tem pessoas que fazem regressão, né, querem fazer regressão. Então, é um processo provocado ou espontâneo, por meio do qual o espírito encarnado ou desencarnado fica em condições de relembrar o passado. Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante a regressão. No final do século passado, o pesquisador francês De Rochas, ele fez várias experiências com regressão de memória. E, a partir daí, vários cientistas começaram a desenvolver essa técnica. E vou dizer mais. Foi através desse autor aí que vocês estão vendo que as regressões de memórias começaram a aparecer no mundo todo, essas técnicas começaram a ser aprimoradas, e existem pessoas que utilizam essa técnica. A técnica, por ser técnica,
talvez você tenha que questionar. Porque você, que sabe que tem determinados limites, não tem ainda uma independência espiritual, uma cabeça de, como é que a gente pode dizer, pessoa resolvida na vida. Absorve um conhecimento que você foi o grande braço direito de fulano de tal que matou não sei quantas pessoas. Você vai segurar essa onda? Você tem que pensar. Porque para que você quer saber? Para te deixar mais para baixo? Mas vamos supor que seja o contrário, que você foi o braço direito de Jesus Cristo. Você vai se achar. Ó, minha amiga, peraí. Você está quietinha hoje. Eu nem dormi, que minha filha acordou de madrugada. São espíritos. Meu esposo ainda faz EAD, né? Então, eu acabo assistindo os vídeos também, tem falando sobre todos esses livros, e eu fiquei morrendo de vontade de ler mesmo. Aí, depois, ela vai passar ótimo. Dá vontade, né? Assim, Adenauer é um dos que eu vi no EAD, né? Adenauer falou que ele soube o que ele foi na reencarnação passada, que ele ficou muito triste, muito assim, que foi uma pessoa simples. Ele falando, não fui nada demais, não chamei atenção, não fui nada. Comédia. Mas é isso, a gente tem essa... A gente acaba tendo assim, o que será que eu fui? Mas será que vai acrescentar em quê? Talvez até... Curiosidade. A gente, como muito materialista, a gente quer saber, né? A gente só quer saber. Vai acrescentar em quê? Então, mas você precisa ter um acompanhamento. O que eu estou querendo dizer assim, tem pessoas que vai só para querer saber, não vai para ter autoconhecimento. Vai porque ela quer. Eu conheci uma pessoa que ela disse que queria fazer regressão de vida passada para encontrar um lugar onde, na França, ela tinha vindo que ela queria estudar francês, mas queria que facilitasse o aprendizado dela. Então, ela acreditava que se ela, na vida passada, identificasse um momento que ia despertar lembrança, entendeu, gente? Isso é maturidade. A gente tem que saber para que a gente quer essas coisas. É outra coisa. Você vai, porque você sabe que para chegar lá, você tem que ir em busca desse autoconhecimento. Uma pessoa que vai conduzir, ela vai precisar te dar apoio depois que você chegar até lá. Porque se você ficar desassistida, porque tem gente que vai só para saber, mas não vai ser assistida, não vai continuar a terapia. Então, é claro, é outra coisa. Outra coisa. É outra coisa. Ele é espírita também. Então É outra coisa. Vai entender. Ó, gente, Hernani Guimarães foi o cientista que fez isso no Brasil. Olha que legal. Ele faleceu em 2003, é brasileiro, engenheiro, parapsicólogo, pesquisador da reencarnação, foi professor da USP, trabalhou no Instituto Brasileiro de Pesquisas Biopsicofísicas. Então, ele estudou 8 casos registrados e 75 estudados. Estudo de crianças entre 2 a 4 anos, com reencarnações, recordações reencarnatórias, registrado com devida precisão, nome, localidade. Ele fez a mesma coisa que os outros, viu? Só que ele fez isso no Brasil. Foram poucos casos, mas ele fez. Ele é a pessoa que conseguiu traduzir esses livros, trouxe essas informações para a gente. Então, no Brasil, e se ele tivesse tempo, com certeza ele ia explorar mais e encontrar mais gente. Com certeza. Em relação voltando à parte de defeitos congênitos, né? A criança que nasce com síndrome de Down e autismo, eu já li alguns relatos que a pessoa, quando vem com síndrome de Down, já foi alcoólatra no passado, em uma das suas encarnações, trazendo para esse tema agora, no momento. O que você pode passar sobre a síndrome de Down e o autismo? Não posso te passar muita coisa, mas eu vou te explicar por quê. Imagine uma pessoa que dá um tiro na cabeça de outra e mata essa pessoa. Ok? Não foi presa, viveu a vida e morreu velhinha. Vocês acham que ela obrigatoriamente vai nascer com defeito na cabeça, microcefalia, etc. e tal? Por quê? Por que não? Não, a pessoa que deu o tiro. A individualidade da pessoa.
porque talvez ela não se culpe, ela não se arrependa, ela não se sinta mal por isso, então isso não impacte tanto ela, sabe? Isso. Por quê? O que vai ser o processo punitivo? O que vai gerar determinadas demandas para a gente dizer se foi isso ou não foi? O sentimento de culpa. A forma como você encara a sua vida, 10 minutinhos, a forma como você encara a sua vida é que vai dizer para onde você vai, o que você é, o que você está semeando. Essa pessoa, foi um caso verídico, tá? Apareceu na mediúnica. Ela fez isso. Durante o mundo espiritual, ela se arrependeu de tal maneira. E o que ela buscou no mundo espiritual para crescer e recebeu as orientações, não se culpe, não se puna, porque você tem chance. Todo mundo tem chance. Ele disse, eu vou atrás disso, eu quero redimir. Foi oferecido para ele várias opções para reencarnar. Uma delas era ser neurocirurgião. Olha que coisa linda. Oi? Ficou arrepiada. O cara nasceu como neurocirurgião para corrigir todos os defeitos de tiros, etc. e tal, cerebral. AVCs, tudo. Um cientista famosíssimo, ok? Então, gente, isto é importante a gente saber, porque a gente não tem como determinar. Agora, vamos perceber as tendências. O autista, ele tem dificuldade de quê? De quê? Se comunicar, de se relacionar, não é? Então, os impactos emocionais têm essa tendência. Isso a gente sabe. Agora, como foi, a gente não tem como saber. Mas é o principal que ele precisa trabalhar. Tá? Deixa eu terminar aqui rapidinho, para a gente ter um espaço para bater um papo. Que aqui são conceitos, tá bom? As experiências de quase morte também, viu? São informações que podem estar trazendo para a gente ajuda. Alguns médicos, como o Dr. Herman e outros, têm pacientes que viveram com a experiência de quase morte, e seus relatos envolvendo pessoas e dados conhecidos vêm contribuindo para o estudo científico quanto à reencarnação. E através da mediunidade também, tá? Você pode ter detalhes da vida do passado, e Divaldo Franco e tantos outros que contribuíram para o conhecimento da reencarnação trouxeram informações voltadas como? Sim, sonhos também. A gente falou isso no início, teve alguns blocos, né? Então, a finalidade de uma reencarnação é promover a evolução através da elevação sempre moral, e eu acrescentaria lá ética, tá? E a superação da condição humana através das reencarnações na Terra, em outros mundos, para atingir a espiritualidade através do conhecimento das leis que existem, né, que a gente chama no Espiritismo de leis de Deus. Reencarna-se, Adenauer fala assim para a gente, reencarna-se para aprender, educar-se, crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Então, é uma lei da natureza, dentro do processo evolutivo. Aqui é um filme, né, que a gente pode também estar sugerindo para poder assistir. E, quando a gente esquece o passado, quando reencarna, segundo os espíritos, é porque isso traduz o que a gente chama de justiça divina. Porque, se você reencarna e lembra tudo que você fez, talvez você não suporte emocionalmente. É só por isso. Então, é justo que você não precise lembrar tudo. Algumas pessoas lembram, né? E, às vezes, elas não aguentam, não estão preparadas. Tá? Mas é dentro desse conceito. E eu queria trazer... na verdade, eu já falei isso. Falar do esquecimento passado e a justiça divina. Eu tenho mais quantos minutinhos? Pronto. Me diga aí, o que vocês querem saber? Foi boa a aula? Gostaram? A gente queria isso, né? Entendeu? A gente quer que eles saiam sem resposta.
Vou te dar uma dica. Quando a gente sai de uma sala de aula sem as respostas prontas, que a gente vai para o mundo e vai soltando essas informações, e a gente, na relação com as pessoas, a gente vai adquirindo novos conhecimentos, a gente atingiu o objetivo. Não é bom sair das aulas com a coisa formada. É bom você, na sua individualidade, produzir novos conhecimentos através das suas experiências com outras pessoas. Porque nós aqui, todo professor, ele não é o detentor da sabedoria. Nem Kardec foi. Kardec trouxe para a gente, em cima das experiências dele, do que ele sabia até o momento, inclusive os espíritos. E isso que eu estou falando, eu falo com muita tranquilidade, porque os espíritos, algumas perguntas que Kardec fez, os espíritos falavam assim, eu não sei tudo, isso é o que eu sei. Então, imagine, do século XIX, até 17, 18, 19, até agora, o quanto esses espíritos já não cresceram, já não evoluíram. Eu acho que o livro dos espíritos seria muito melhor, não seria aquilo. Seria muito mais informação. Então, eu aqui hoje, junto com os slides, com essas pessoas que produziram também esses conhecimentos, não somos os detentores da sabedoria. Vocês precisam pegar isso e ir para o mundo, experimentar a vida. A evolução, ela só acontece quando você vai para o mundo na relação com o outro. Isso gera impactos emocionais, sentimentais, você absorve ou não, se culpa ou não, e vai seguindo a vida. O ideal é, seja leve, harmonioso, não gere guerra, não precisa brigar, deixa o outro na condição dele, no limite dele, ou no avanço dele, seguir o caminho. E você experimenta aquilo que você precisa experimentar, e seja leve na vida, e vai vivendo. Agora, sempre queira fazer mais para adquirir mais habilidades. É a informação que eu deixaria, é o conselho que eu deixaria em cima das minhas experiências. Eu levei 7 anos para fazer uma faculdade, porque eu não conseguia passar. Eu saí do colégio, queria muito fazer uma faculdade, meus pais não podiam pagar a faculdade, e eu fui vender, trabalhar, mas eu sempre falava, um dia eu quero fazer faculdade, um dia eu quero fazer faculdade. Aí eu comecei a fazer cursinho, minha tia pôde pagar o cursinho para mim, que eu vim morar na Bahia, e eu fiz 3 anos de cursinho, não passava na faculdade, aí juntou quase 7 anos, eu fazia, perdia, eu dizia, aí a família dizia assim, mas ninguém na família fez faculdade, e foi verdade, o único que fez faculdade na família foi eu e meu irmão. Fulano não fez faculdade, por que você quer? Por que você está insistindo nisso? Eu disse, mas eu vou. Levei 7 anos. Quando eu passei no 2º semestre, na faculdade de enfermagem. Eu fui uma das mais velhas da turma. Gente, vocês não têm ideia da emoção. Quando meu nome saiu no jornal, eu estava tomando banho, meus colegas batiam assim na porta, você passou. Vocês não têm ideia. Eu digo assim, nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. Nunca mais, gente. Eu não vou precisar ser uma assalariada. Eu vou poder comprar a Coca-Cola que eu quiser, os sanduíches que eu quiser, porque eu vou ter um dinheiro mais do que o salário mínimo. É a única coisa que eu pensava. Porque ali, para mim, era um avanço. E eu sei que foi com muito sacrifício. Então, assim, não tem coisa melhor que a gente ir atrás dos nossos sonhos. Então, use a reencarnação da melhor maneira possível e leve. Se o outro brigou, não quer falar, não quer te perdoar, é o momento dele. Siga em frente e caminhe. Com muito amor. Um beijo grande e muito obrigada pela presença, tá bom?